Olá, queridos alunos do curso de Direito da Universidade de Santa Úrsula, toda a comunidade acadêmica. É com muita alegria que hoje começamos esse projeto de trazer, para bater um papo aqui com vocês sobre assuntos dos mais diversos ligados à área do direito e também com um enfoque interdisciplinar. Então, no dia de hoje, é também com muita alegria que eu convidei uma ex-aluna do curso de psicologia da Universidade de Santa Úrsula, que é uma profissional, além de ser uma pessoa maravilhosa, é uma profissional super competente de muito sucesso. A professora Fátima Rosa. A professora Fátima é psicóloga, tem uma vasta experiência e formação na área de psicologia jurídica, é mestranda, trabalhou durante muito tempo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com a ideia do depoimento especial, com o Instituto do Depoimento Especial. E a professora Fátima é também professora convidada da Universidade Tocoista de Luanda e faz um belíssimo trabalho também junto ao Consulado de Angola. Então, é com muita alegria que eu convido, então, para a gente fazer esse bate-papo sobre um tema que que nós, em especial eu e a professora, temos um carinho muito grande, que é o abuso sexual e o depoimento especial, fazendo aí um diálogo sobre esse tema tão importante entre Brasil e África. Fátima, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite a toda a comunidade utilina. É com uma grande alegria que eu quero agradecer esse convite tão especial do Departamento de Direito, em seu nome, doutora Luciane, e meu coração é totalmente grato a essa universidade que sempre propôs esse diálogo entre psicologia e direito. Obrigada. Obrigada a você, Fátima. É com muita alegria mesmo, que nós recebemos aí alunos, ex-alunos, e que hoje se destacam na sua profissão, e você é um caso que se encaixa exatamente nisso, viu? Parabéns por todo o trabalho que você desenvolve e pela profissional que você se tornou. Bom, Fátima, esse tema, o depoimento especial, e em especial aí a questão da violência, é um tema que nós duas trabalhamos tanto na área acadêmica quanto no dia a dia profissional, Eu na área do direito e você na psicologia. E esse é um tema também que a academia precisa sempre, volta e meia rediscutir, tendo em vista que os dados, sobre a questão da violência infanto-juvenil continuam cada vez mais alarmantes. Então, o depoimento especial e a violência, de um ponto de vista geral, foi o objeto do meu trabalho, tanto no mestrado quanto no doutorado, e hoje eu já enxergo, eu já visualizo novas possibilidades de discussão, tendo em vista, aí, como eu havia dito anteriormente, um aumento expressivo dos casos de violência, em especial a questão da violência intrafamiliar. Então, antes de passar a palavra para você, para contar um pouco da experiência da psicologia sobre esse tema, é importante a gente lembrar que, ainda que a gente tenha feito esse recorte, da violência sob a ótica do abuso sexual, é importante a gente lembrar que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente traz ali uma gama de possibilidades, de possibilidades que essa violência pode se materializar tanto no núcleo familiar quanto fora dele. Então, além do abuso sexual, que de fato é algo que marca a infância, a adolescência e a fase adulta dessa criança, eu tenho também que lembrar que outras formas de violência são também formas graves e que prejudicam o desenvolvimento salutar dessa criança e desse adolescente. Então, lembrando aqui, a violência física, aquela que deixa marcas, a violência psicológica, que ainda bem nosso ordenamento jurídico, desde o ano de 2010, com a lei 12.318, trouxe aí essa roupagem para alienação parental, e em especial essa última forma de violência, hoje tão tratada aí quando a gente trabalha o tema do depoimento especial, que é a chamada violência institucional, que é aquela promovida pelo próprio Estado, ou seja, aquele Estado que deveria, sim,
ter meios, né, para evitar novas formas de violência, de atos violentos, ele acaba que, desde o processo de conhecimento desse ato até uma possível resolução, a criança vai sendo, de fato, revitimizada, né? E eu acredito que por um total despreparo, né, de todo o sistema aí, tanto judiciário, né, quanto pré-jurisdicional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Fátima, sobre exatamente essa vivência da violência no âmbito, né, da psicologia. O que isso pode ocasionar, de fato, para essas crianças que experimentam aí esses atos violentos? Certo. Então, de uma forma, para ser didática, eu vou dividir em 3 momentos a minha fala e tu podes ir me questionando. Primeiramente, Combinado. eu quero dividir o porquê que eu fui me aproximar da psicologia jurídica, visto que no início da graduação, várias questões que estavam entre a psicologia clínica, elas estavam conversando com as leis, bem como vítimas de violência, abuso sexual, a adoção, alienação parental. Então, ir nesses locais, em loco, a campo, delegacias, casas de acolhimento, tribunais, me deixaram claro que tanto o psicólogo como o advogado precisa dessa aproximação, né, da interface da psicologia jurídica. Então, é um ponto que eu venho já há muito tempo na Santa Úrsula fazendo esse marco, que a psicologia jurídica ela precisa estar na grade curricular do acadêmico do direito e do futuro psicólogo. Tá? Porque não há como não nos depararmos na nossa vida profissional, tanto operadores do direito quanto psicólogos, com situações que necessita o entendimento da lei, mas também do afeto. Então, o advogado, o bacharel, ele tem um desafio muito grande, porque mais do que ele peticionar em um processo, ele vai ter que fazer uma escuta refinada, enquanto que o psicólogo ele é preparado para a escuta. Mas vocês, do direito, o desafio é bem maior, é para além. Tá? Então, assim, um registro muito importante, e daí o meu carinho com a comunidade do direito. Veja bem, pelo olhar da psicologia, a violência, ela vem de um registro que pode ser bem anterior ao que a gente pensa da violência doméstica. E sim, lá de um modo bem primário, né, muitas mulheres tiveram um abandono, foram negligenciadas com seus cuidadores. E todos nós hoje somos o resultado dessas memórias. Então, a psicologia cognitiva, que vem respondendo muito bem para estresse pós-traumático, para as próprias questões do confinamento, traz isso, que são esses momentos lá primários que vão deixando registros. Mas, infelizmente, muitos registros são da ordem do abandono, da violência com o pai, com o avô. E são essas vivências que vão marcar as nossas escolhas. Então, muitas vezes, as nossas escolhas afetivas, e na clínica eu vejo isso, são da ordem do conforto, né? De eu optar por uma situação de violência ou de abandono afetivo, né? De que eu estou revivendo algo. Então, esse é um marco muito importante quando nós falamos de violência. Esse é um ponto. Um outro ponto importante é que o abuso sexual ele está para além do que aparece no Tribunal de Justiça. Em muitas relações familiares, é naturalizado de que um pai mais velho ou um avô dê essa iniciação. E naquela dinâmica é naturalizado. Este é o meu grande desafio na África agora, aonde eu tenho que me deparar com preceitos, com dogmas religiosos, onde é permissivo, se aceita. Sim. Um outro ponto que eu quero estar trazendo, que o depoimento especial, que é essa metodologia, né, onde vai ter um profissional treinado pela escuta investigativa, ela já me gerou várias emoções. Tá? Primeiro, de repulsa, porque eu quero te contar isso também. De pensar, assim, parte das minhas colegas psicólogas e alguns professores falavam assim, a serviço de quem você trabalha no tribunal? Você trabalha para o juiz? Você faz o serviço sujo? Né? Então, assim, eu já passei por vários questionamentos e hoje eu quero trazer o meu entendimento. Primeiro, é inquestionável que o abuso sexual existe, né? Nós não temos como extingui-lo.
Então, milhares de processos lá no DECA, no depoimento especial, todos os dias chegando, fora os que não são denunciados. Sim, quando a criança vai, ela é revitimizada, porque só de estar falando novamente é uma forma de reviver. Também existe a revitimização lá num cartório, onde a criança passe, um assistente social que pergunte, o próprio professor da escola, quando pergunta, tudo é revitimização, certo? Então, são aquelas marcas que eu vou lá e mexo novamente na criança. Eu concordo. Mas eu quero deixar claro que muitas vezes é quando aquela criança vai lá na salinha do NUDECA, que é Núcleo de Depoimento Especial, que nós conseguimos afastar a criança, muitas vezes, de uma mãe permissiva e de um familiar abusador. Certo? Então, chegou até ao NUDECA, e aí lá você consegue entender que precisa do afastamento. Então, esse é um ponto bem importante. Um outro ponto, que o depoimento especial, doutora, não é para todos os casos, porque como eu fiquei na parte do parecer técnico, crianças que foram sofreram violência há 10, 12 anos e hoje já são mulheres, não há por que mexer nisso, de certa forma. Né? Então, há casos e casos que o depoimento especial ele pode ser indicado. É verdade, Fátima. E esse problema, né, que você apresentou aí com relação a essa repulsa quanto ao depoimento especial, eu fiquei, pelo menos desde o primeiro dia que eu apresentei a minha pesquisa do doutorado, eu sofri inúmeras críticas, porque ainda não tínhamos a legislação, né, que falava especialmente sobre depoimento especial, mas eu participei de alguns congressos, né, principalmente ligados ao Conselho Federal de Psicologia, e fui extremamente criticada, né, e eu tenho total liberdade de falar isso com você aqui, extremamente criticada, por quê? Porque eu ouvia, a maior parte das questões que me vinham, né, era, olha, Luciana, eu sou psicólogo e eu não sou instrumento de questionamento do juiz, eu não sou a boca do juiz. Eu ouvi isso durante várias vezes, né, por muitas vezes. E outra coisa, até dos próprios profissionais do direito, né, foi de fato assim, uma chuva de questionamentos e críticas, quando, na verdade, muitos desses profissionais questionavam comigo que a criança não podia servir como meio de prova, né? Ou seja, a criança não pode, de fato, ter ali uma palavra valorada, né, a ponto, por exemplo, de condenar uma pessoa até mesmo injustamente. Então, essa ideia, Fátima, ela permeou durante muito tempo ali, tanto a esfera do direito quanto a da psicologia. E você tem toda a razão quando fala que hoje, né, com a constituição aí do NUDECA, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, que é um núcleo de depoimento especial, que é extremamente bem organizado, e isso também em vários outros estados, né, por exemplo, no seu Rio Grande do Sul, sempre muito à frente dessas questões, né, e aí se a gente pensar que desde 2008, o doutor César, da UTS César, né, ele traz aí como inovação para esses julgamentos, né, que envolvem a violência infanto-juvenil, o depoimento, na época, depoimento sem dano, né, e é bom a gente explicar até para os alunos que não existe depoimento sem dano, né, todo depoimento tem dano. Então, de fato, até a mudança da nomenclatura, eu acho que hoje serve mesmo para a gente embasar e colocar mesmo à disposição do Poder Judiciário, né, e dos órgãos que, como você falou, desde a escola, né, a partir do momento da intervenção desse professor e desse pedagogo, que tem exatamente a obrigação legal de passar ali para a autoridade policial, por exemplo, ou mesmo para o conselho tutelar, ao primeiro sinal ali de um abuso, né, quando essa criança vem a relatar ou mesmo a vivenciar fisicamente ali uma consequência desse abuso, né?
Então, muito bem colocado, doutora. Um ponto que eu venho tendo como desafio, então eu vou trazer aqui os meus desafios hoje enquanto profissional, porque eu acho que isso auxilia a comunidade do direito. Existe o abuso sexual, que muitas vezes nós temos entendimento de que é algo com violência, imposto. E daí entra o papel da psicologia, de entender que muitas crianças elas foram envolvidas, seduzidas pelos seus familiares, sem entender que elas estavam sendo abusadas. Então, tem um psicanalista que eu gosto muito, que é Firenze, que ele diz uma confusão Sim. de línguas, né? Então, porque aquela menina, um exemplo aleatório, ela não entende ainda que aquele colinho, que aquele toque está sendo para desencadear algo de ordem libidinosa naquele cuidador. Né? Então, passa a haver uma confusão. Então, o que eu percebi nessa escuta de mais, acho que de 500 crianças, tanto em abrigos como no tribunal, que vai deixar registros de como essa criança vai funcionar. Por exemplo, uma hipersexualização, né? Então, aquela menina, você olha, uma menina de 13 anos, ela vem para o tribunal com um comportamento já de uma mulher, como se fosse muito experiente. Ora, isso foi um aprendizado, foram memórias colocadas, foram estímulos, né? Então, a criança, ela tem os bons estímulos, mas ela também pode ter estímulos que são da ordem da precocidade, que é precoce para ela. É Então, verdade. esse é um ponto muito importante, essa confusão que causa, onde muitas meninas, depois mulheres, elas só entendem que elas vão se relacionar através do sexo. E assim elas fazem, na escola, nos lugares que ela frequenta, onde ela quer oferecer esse corpo que foi ensinado dessa forma. Né? Um outro ponto que eu quero dizer para vocês é a questão do abuso sexual, aliás, a acusação de abuso sexual na alienação parental. Não há advogado, bacharel do direito que não vá se defrontar com essa situação, porque estatisticamente os estudos apontam que cresce. Então, esse é um ponto que eu quero explorar um pouco, se me permite, da gente estar pensando de que forma que nós escolhemos, né? Nessa semana, nesse mês que a gente teve o Dia dos Namorados, acho que cai bem fazer essa provocação, de que forma que nós escolhemos os nossos contratos afetivos, que é um termo que eu gosto muito, de que uma relação estável, um casamento, nada mais é que um contrato, onde lá eu vou estar colocando as cláusulas que me são importantes. Suponhamos que no meu contrato afetivo tem a cláusula de parceria, lealdade, ser desejada, né? E que nessa incongruência dessas cláusulas, ou no desgaste dessas cláusulas, muitas relações podem vir a se desgastar. Só que quando um cônjuge que não tem ainda uma postura, uma maturidade, quer desconstruir o outro cônjuge, pode usar a falsa acusação de abuso sexual. E eu gosto de usar o termo que usa como ferramenta de guerra, né? Como arma de guerra, o próprio filho. Então, apenas esse adendo, né, de como é importante nós abrirmos a nossa escuta no escritório, no tribunal, no fórum, onde estivermos. É verdade, Fátima. Perfeita a sua colocação. Eu acho que a gente comunga de muitas ideias, né? Eu queria fazer duas colocações aqui com você. Primeiro, sobre essa questão que você fala da experiência, né? O que gera a experiência do ato violento para essa criança, para esse adolescente, e as consequências disso para uma vida futura. E é importante a gente lembrar, né, que muitas dessas crianças que hoje estão aí nos abrigos, com a sua autoridade parental destituída, né, ou poder familiar destituído, a maioria dessas crianças, a gente pode colocar, eu acho que uma grande maioria, foram vítimas de violência. A gente sabe que a negligência hoje, ela é extremamente grave, né, principalmente aí em virtude do abuso de álcool e drogas, enfim, mas a violência sexual também concorre aí para que essas crianças, né, esses pais não tenham mais, eu gosto muito dessa expressão, não tenham competência para exercer essa autoridade parental. Então, de fato, se pensarmos, né, a maioria dessas crianças são filhos de mulheres e de homens também, que eu até não gosto muito da postura sexista, né, ao falar de violência, mas são frutos de pessoas que também vivenciaram um episódio violento.
Então, se a gente pensa na violência hoje como um dado alarmante, um dado grave, a gente tem que pensar também na perpetuação, né? Então, de nada adianta termos aí um poder judiciário muito bem com um aparato, né, como depoimento especial, a psicologia aí com novos conceitos, com novas técnicas de abordagem, e eu não sei se falo aqui a linguagem correta, né, mas o atendimento correto para aquele caso específico, e pensar também que o evento violento é um problema de política social muito grave, exatamente por essa questão, né, de perpetuação desse ato, até mesmo entre gerações. E aí, Fátima, eu queria te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Você que milita e trabalha com a psicologia de uma forma muito engajada, né, na África, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua experiência, né? Como que você enxergou essas crianças? Como que você encontrou essas crianças, né? E como que a violência se apresenta na África? Porque se a gente for pensar, né? Hoje eu estava lendo uma reportagem, esses tempos, né, que vivemos agora de pandemia e de um confinamento, por incrível que pareça, aumentou sobremaneira a taxa, né, os índices de violência intrafamiliar, de modo que nós não conseguimos, por exemplo, visualizar na mídia, por exemplo, campanhas nesse sentido, né, até mesmo no Ministério dos Direitos Humanos. Então, isso nos preocupa muito, porque o dado é um dado crescente também, né, e muito pouco explorado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência dessas crianças na África e como que isso funciona, né, por lá. Perfeitamente. Bem, então, eu sempre me interessei por outras culturas, né? Então, quando jovem, sempre tive o hábito de pegar uma mochila e aceitar alguns desafios. Umas pessoas iam para a Disney e eu queria conhecer outros países. Então, eu acho que foi dessa forma que eu me construí enquanto profissional, né? De gostar desses desafios em outras culturas. E bota Te desafio confesso, nisso, né, Fátima? E bota bastante. desafio nisso. E vamos de novo, né? Estamos aí no nosso curso EAD para o É pessoal da verdade, Sintaúrgica. Logo, logo, várias novidades para toda a comunidade ursulina. é verdade. Aguardem. Então, assim, ter ido para Angola foi muito difícil para mim, porque eu entendi que o regime político de um país ele vai definir muitas das práticas do jeito que as pessoas se relacionam. Então, Angola, há bem menos de 40 anos, que terminou a questão, né, da ditadura, e ao descer lá, eu me deparei que existem resquícios dessa ditadura, né? Um autoritarismo, um controle nas relações. Então, quando eu olho para Angola, várias religiões elas foram criadas, né, para que desse voz para outras formas de controle também seguissem existindo. Quando você olha a religião de perto, e não vou citar aqui, porque provavelmente esse vídeo, né, deve estar chegando lá também, quando você olha o funcionamento de algumas religiões, é uma religião que a mulher ela é subjugada, né? Então, muitas vezes a mulher ela tem que ser permissiva que esse filho seja abusado por um familiar, e aonde na frente aparece que é um dogma religioso, como se aquela criança fosse encontrar o sagrado se ela iniciar sexualmente a vida com um familiar. Essa dinâmica, ela existe, doutora, lá na África, mas também aqui na nossa realidade. Se você pegar os processos aqui do NUDECA, muita dessa realidade ela vai comparecer, né? De mães que sabem que o padrasto ora abuso, se excita ou se utilizam, né, dos seus filhos para ter, e faz parte da dinâmica do casal. Então não precisa ir até a África, aqui mesmo nós temos isso. Só que lá, como a religião ela é muito, atravessa muitas pessoas, não tem como o poder judiciário chegar. Então, eu encontrei psicólogos completamente sem saber o que fazer, visto que muitas vezes na sua própria realidade familiar há esses relatos. Então, muito desafiador. Eu me sinto bastante implicada em estar contribuindo lá, mas te confesso que realmente é para além da psicologia e do direito.
É desafiador mesmo. Eu acredito e eu por isso também te admiro muito, né? Por essa dinâmica aí que você faz muito bem, com maestria entre Brasil e Angola, né? Então, assim, você está de parabéns. E aí, Fátima, eu queria voltar um pouquinho num tema que também me chama atenção ainda dentro das críticas do depoimento especial. Se a gente pensar, né, que o depoimento especial, aqui trocando em miúdos, porque a própria lei hoje já traz aí a sistemática, né, de como deve acontecer um depoimento especial e colocando muito bem a função do juiz, a função do promotor, das partes e do próprio psicólogo dentro dessa sistemática, o fato de estarem em salas separadas, né, de evitar o confronto ali, né, até mesmo ali visual, para que não haja nenhum tipo de constrangimento para nenhuma das partes, enfim. É importante lembrar que hoje eu acredito que essa ideia da criança, né, poder falar, expressar, ela é muito importante, né? Você dá voz e entender e desmistificar essa linguagem infanto-juvenil, ela é muito importante. Mas é necessário lembrar que o depoimento especial, ele não é a única prova no processo, né? Como muitos pensam, né? Que seria ali extrair uma verdade absoluta daquela criança ou daquele adolescente. Isso é muito importante que a gente faça essa diferenciação, porque, na verdade, seria mais uma forma de expressão da violência, levando em consideração aí a imaturidade dessa linguagem, que eu acredito, sem sombra de dúvidas, que somente um profissional especializado, como um psicólogo, teria o condão e seria capaz aí de desmistificar isso, né, e de tentar contribuir para um desfecho positivo dessa problemática. Então, esse é um ponto que é importante lembrarmos, né? Não é o único meio de prova. E aí, Fátima, eu acho importante a gente tratar também da questão do silêncio. A gente está falando tanto aqui que no depoimento especial a verbalização é importante, ainda que seja sob uma linguagem infantilizada, mas que é capaz pelo psicólogo de ser ali extraído alguma questão, mas é importante lembrarmos o direito ao silêncio dessa criança, né? O direito ao silêncio é muito importante, porque o silêncio também pode servir como uma forma de expressão. Então, esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto que eu queria colocar aqui até como provocação é exatamente a dinâmica que acontece esse depoimento, né? De fato, seria muito complicado um profissional que não fosse um profissional capacitado, como um psicólogo, né? Ouvir essa criança. Primeiro, pelo ambiente hostil que se mostra uma sala de audiência, né? Com pessoas extremamente formais, vestidas, né? A própria vestimenta de quem do próprio poder judiciário, dos operadores do direito, já é uma vestimenta que já assusta aquela criança que já vem fragilizada. E a segunda questão, e que eu abordo isso no meu trabalho, eu acho que você também trata disso com maestria no seu, é a ideia, né, que já foi difundida lá atrás pelo psicólogo Richard Gardner, quando ele falou ali da ideia da alienação parental, que é, na verdade, o fenômeno do pensador independente, né, ou também chamado de síndrome das falsas memórias. Então, eu acredito que a psicologia veio, né, trabalhando junto com o direito aqui, de uma forma extremamente enriquecedora, porque muitos depoimentos e o profissional, quando de fato ele é experiente com essa área da escuta, ele consegue facilmente, às vezes nem tanto, né, pela dificuldade e pela complexidade, entender que se trata de uma memória falsa, né? E apenas para explicar para os alunos, uma memória falsa seria mais ou menos uma mentira contada várias vezes, que pela própria imaturidade, né, da criança, pela sua própria ausência ali de discernimento, acaba se tornando uma verdade. E é interessante que essas crianças, ao relatarem o abuso, ou aí, como você mesmo lembrou, o falso abuso, que é muito perigoso também,
ela relata de uma forma fidedigna, né? Tudo que aconteceu ali, que na verdade não aconteceu. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso pra Então, gente, tá? ok, não, foi excelentes provocações. Eu vou seguir uma linha de raciocínio, porque como nós estamos falando para os alunos, e nem todos talvez ainda estejam com um depoimento especial claro para eles. Pessoal, então o depoimento especial, como é que ele veio? Ele veio de um momento de um juiz, na época, agora é desembargador, né, o doutor Daltoé, lá no Sul, onde ele estava muito desconfortável de ter que fazer perguntas muito detalhadas numa sala de audiência. Então, a partir desse desconforto, e doutora me corrija se faltar algum dado, ele passa a reunir profissionais, psicólogos, assistentes sociais, né? Então, a gente vai ter a Marleci, a gente vai ter a psicóloga, a doutora Lilian, né? Que foram para vários países pensar de que forma que se ouvia essas crianças nos Estados Unidos, em Londres, no Canadá, para tentar ter uma outra forma, né, de que essa criança não viesse para essa sala tão inóspita. Então, o depoimento sem dano, que tem dano, e hoje o depoimento especial, né, veio nesse sentido de que a criança ela não viria para aquela sala, ela não encontraria o suposto autor, né, que muitas vezes era o pai, o tio, o irmão, o vizinho, o professor, né, ela iria para uma sala mais preparada. Só que no início do depoimento especial houveram alguns erros, porque havia brinquedos, né? Havia maneiras de estar trabalhando o lado lúdico da criança. E lembrando, conforme Piaget propõe, que muitas vezes uma criança que ainda não sabe discernir o que é da ordem da fantasia e realidade, poderia estar, né, revivendo suas fantasias ali com as bonecas e tal. Então, esse pessoal hoje, do NUDECA, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tem todo esse refinamento na técnica de entender que quando a criança ela vem para aquela sala, ela não vem para brincar, ela vem para um lugar, sim, da justiça, que não é inóspito, como a sala de audiência, mas que a gente costuma dizer que a gente vai conversar sobre a verdade que ela pode trazer. E essa frase, ela é muito questionada pelos meus colegas psicólogos, porque eles dizem, o que é verdade para ti pode não ser verdade para o outro. O tempo de escuta para você, psicóloga, é um, de uma criança pode ser outro. E daí, esse tema ser tão polêmico para a categoria de psicólogos, né? Porque gera essa cisão, essa forma de escutar e não de ouvir simplesmente como numa delegacia. Né? Lembrando que hoje essa escuta ela Fátima, eu não queria é. só fazer uma observação com você. Eu queria só fazer uma observação com você sobre o ambiente da sala, que eu acho extremamente importante. De fato, tiveram notícias, como você mesmo falou, de que haviam brinquedos, inclusive, que sugestionassem ali para a criança poder mostrar como houve o abuso, né? E hoje isso não é mais trabalhado, né, nessas salas. E só uma observação também quanto ao que Não. você falou, quando eu tive a experiência aqui no Nudeca, na época da minha tese de doutorado, eu vi como é algo muito verdadeiro e como a criança sabe o que ela está fazendo ali. Né? Por isso que o que você falou no início da sua exposição foi extremamente importante. O depoimento especial ele não serve para todos os casos, né? Então, quando eu acompanhei alguns casos que foram muito difíceis, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, foi muito fácil entender que há de verdade ali uma sinceridade, né? Ou seja, do psicólogo falando para a criança a que veio, né? Para que ela está ali, criando inclusive ali um sentimento, não sei se eu poderia dizer assim, de confiança, né, Fátima? Não, sem dúvida. Então, traz dois pontos muito importantes, assim, sobre essa escuta, né? Ela é mais afetiva. Mas um dos grandes conflitos pessoais que na época eu tive, que eu queria que aquela criança ela tivesse uma escuta clínica. E eu entendi que lá não é o lugar da clínica. A clínica é o que eu faço hoje, enquanto autônoma. Lá é o lugar de escutar o que ela pode trazer para colaborar com esse processo. Sim, que tem um profissional que pode ser um psicólogo, assistente social
ou comissário de justiça. O que é um comissário, pessoal? Agora, na véspera do concurso do tribunal, vamos lembrar disso. Comissário é alguém que tem uma graduação superior, né, e que vai estar disposto a fazer esse treinamento para estar em algumas áreas do direito e da psicologia. Bem, então essa questão de não ter somente psicólogos é muito polêmica, porque muitos psicólogos não aceitavam que digamos, colaborador do NUDECA fosse de outra área. Sim, isso é verdade. Nós, da psicologia, dominamos melhor as fases de desenvolvimento, por exemplo. Mas grandes aprendizados que eu tive hoje foram com assistentes sociais. Assistentes sociais que tanto estar em várias de família, em abrigos, que foram as minhas melhores professoras. Então, eu tive que rever esse entendimento de que só psicólogos serviam, né? Então, quando eu também ouvi uma advogada fazer, eu dizia, mas uma advogada, mas às vezes era uma advogada que ela já esteve em diferentes lugares e ela tinha um lado racional necessário, porque muitas vezes nós somos inundadas de emoções quando aquela criança vem. Então, eu só acredito no trabalho de equipe. Assistente social, advogado, o pedagogo, né, com a questão das etapas. Eu vi grandes profissionais de diferentes áreas. E eu tive que rever esse meu olhar ortodoxo, duro, para com o depoimento especial. E um outro ponto muito importante que eu quero trazer para vocês é que procurem literatura, né? Existem muitas literaturas, a própria tese é um convite assim, de vários aprendizados, né? Para que a gente possa estar se preparando para esses lugares. Não há como não escutar abuso sexual em algum momento da carreira profissional. É verdade. E, Fátima, é tão importante, né, a questão das falsas memórias, ainda voltando nesse assunto, quando não trabalhado por um profissional experiente, aí você está falando aí da equipe interdisciplinar, né, da importância ali da capacitação desses profissionais, é muito importante porque já tiveram inúmeros processos aonde o pai ou a mãe que era acusada de um abuso sexual, quando na verdade seria uma falsa denúncia de abuso sexual, foi muitas vezes levado a juízo por uma falsa memória, né? Que não foi descoberta ali porque aquele profissional, seja ele da área da psicologia ou da assistência social, enfim, do serviço social, não conseguiu extrair, né, o máximo daquele depoimento, daquela fala, né? Então, quer dizer, a minha crítica aqui era, de fato, exatamente porque não havia, por parte do Poder Judiciário, uma preocupação em capacitação desses profissionais, e aí, claro, eu corria graves riscos, né, de estar ali diante de um caso de falsa denúncia de abuso sexual. E aí, com situações perversas. Porque se a gente pensar hoje na alienação parental, muita gente acha que a alienação parental é um pai falar mal do outro, né? É usar o filho como instrumento. Ó, seu pai é isso, sua mãe é isso. Na verdade, hoje, o alienador, né, quando há a utilização da perversão mesmo, aquela vontade de prejudicar o convívio, ele logicamente já parte para um abuso sexual, um fato mentiroso, né, uma falsa memória, e aproveita-se, então, da ingenuidade e da ausência ali, ou do pouco discernimento que aquela criança tem. Porque, de fato, isso, né, quando bem implantado, né, essa falsa memória, até que seja descoberto, até que isso seja desvendado, né, com a ajuda desse profissional da psicologia ou do serviço social, acaba que esse alienador, ele chega ali no seu intento, né, que é o esvaziamento dessa relação parental. Então, o tempo, né, o lapso temporal, e isso muitos juízes faziam, né, eles impediam o contato enquanto não houvesse uma confirmação de que não houve o abuso, eles impediam o convívio. E aí o convívio automaticamente caía no esvaziamento dessa relação parental, ou seja, dentro do intento aí do alienador, né? Não, excelente colocação, assim, tu trouxeste a falsa memória, então eu vou fazer um adendo.
Pessoal, o que é uma falsa memória? Então, a minha maior referência de falsa memória na psicologia cognitiva é a doutora Lilian Stein, né, que ela fez um trabalho muito dedicado a isso. Verdade. Então, o que ela trouxe na obra dela, preciosa, que ela foi em diferentes países? Que nós vamos pensar uma falsa memória como pegadas na areia. Então, imagine numa areia fofa, uma pegada A, depois a pegada B, a pegada C e outras. Então, a criança, ela vai tendo esses registros, né? Olha, o seu pai, ele é ausente. Olha, o seu pai não tem um trabalho digno, né? Ah, o seu pai te deu um banho com uma intenção libidinosa, né? Então, essa confusão dessas pegadas, muitas vezes a criança ela não entende o que é a memória de fato, entendendo a pegada como os registros de memória, o que é uma memória ok, verdadeira, e o que é uma pegada falsa. Então, existe uma confusão das pegadas. Então, olha o desafio do psicólogo perito. Ele tem que ouvir a criança, que muitas vezes não teve abuso sexual, tá? E sim fazer um olhar de perito, daí a importância dos nossos cursos, dos bons profissionais, da Sônia Rovinski, do Gado Brandão, né? Para que a gente perceba o que de fato aquela criança está trazendo. Há algo que tu trouxeste, que é de um refinamento hoje, que é magnífico. Eu acho que eu tive que estudar uns 3 anos e tu falaste numa frase. Muitas verdades e sentimentos, elas são ditas no silêncio, né? Então, Lacan traz isso, né? Então, entender que muitas vezes você está com o seu paciente, ou seu cliente, ou seu parceiro, enfim, e você já sabe de algo a respeito do outro, porque já está dito no silêncio. Mas como assim, pessoal? Ora, certas emoções, elas são comunicadas justamente na ausência da palavra. Porque se nós fôssemos ter um entendimento só do que é o lógico, racional, do que é dito, não teria a psicologia analítica, né? É Então, verdade. daí a importância, né, do bacharel do direito estar fazendo a psicoterapia, porque quanto mais a gente tiver esse autoconhecimento das nossas emoções, nós também vamos escutar o cliente ou o paciente bem melhor. Então, a falsa memória, que voltando, ela é um grande desafio hoje e é uma demanda muito importante hoje na clínica de entender se essa mãe ou esse pai está utilizando essa criança, confundindo essa criança, né, para que ela deponha ou desenhe contra esse genitor. Voltando lá, que é um contrato afetivo que não foi bem resolvido, e aí eu pego meu filho, olha só o que o seu pai faz com você, enfim, né? Então, é um desafio muito grande. Lá no Nuteca, quando há uma suposta falsa memória, mobiliza toda a equipe, né? Então, assim, de entender que esse diálogo da equipe, ele é muito importante. É verdade, Fátima. Não, sensacional. Eu acho que é por aí mesmo. E assim, nós teríamos que ficar aqui pelo menos 2 dias falando desse tema, né? Tratando, fazendo esse bate-bola entre direito e psicologia. Nós temos muitas coisas, eu acho que quase que 100% das opiniões e dos estudos em comum, né? Então, acho que por isso essa nossa proximidade desde o início, né? Eu acho que a gente comunga de ideais dentro do direito e da própria psicologia de uma forma que une e de uma forma que visa exatamente proteger, né? Por isso que eu te admiro muito como profissional. Da mesma forma. Obrigada. E para mim é sempre um prazer discutir com você, trocar ideias com você, e faremos isso muitas outras vezes. Já vou deixar o convite aqui para que você retorne, tanto virtualmente quanto presencialmente na sala de aula, e dizer que foi um grande prazer. E aí eu queria passar para você, se quiser fazer alguma consideração final, e já deixar o meu convite para o nosso próximo encontro, nosso próximo tema. Então é uma grande emoção, né? Porque a Santa Úrsula, na verdade, ela é uma casa, né? Então tem uma cena que eu quero trazer para vocês aqui nesse fechamento, de que quando eu voltei da África,
eu passei por várias situações, né? Eu fiquei presa na imigração, a imigração me prendeu, porque eu tive que provar o que eu estava indo fazer lá na África, porque eles achavam que eu estava indo fazer um movimento político. Eu não pude sair na rua sozinha, eu fui atacada na rua, porque tem uma questão ainda de grupo de crime. Né? Eu quase peguei uma virose, né? Então, assim, foram muitas emoções, né, naquele lugar, mas quando eu desci aqui no Rio, o primeiro lugar que eu quis ir no outro dia foi para Santa Úrsula. E eu me lembro de eu chegar perto ali da capela e ficar sentada. Aí um professor, o que tu está fazendo aqui? Tu não estava ontem na África? Eu disse, não, é que eu estou me conectando comigo. Então, como é bom nós termos uma universidade, né, onde a gente possa ter esse espaço de diálogo, de se sentir cuidada. Então, assim, acho que é a mensagem mais importante da gente valorizar a nossa universidade. Eu quero, sim, muito voltar para a sala de aula, né? Estou me preparando para isso. E tu és um encanto e, sem dúvida, uma profissional inspiradora, né? Como outras já passaram, mas tu tens teu brilho tão especial, doutora. Muito obrigada. Eu te agradeço imensamente, Fátima. Foi um grande prazer, foi uma alegria e, como eu disse, vamos nos encontrar muitas outras vezes. Você é um orgulho, né, da Universidade de Santa Úrsula, está sempre conosco lá, sempre muito presente nos eventos, e eu quero estreitar cada vez mais esses laços com você, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Se sintam abraçados virtualmente. Então, obrigada, professora Fátima. Teremos em breve novos encontros, novos debates e discussões. E queria agradecer a atenção de todos os alunos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até lá.